No Maranhão, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto em uma emboscada na sexta-feira, já tinha alertado para ameaças que vinha recebendo. Em setembro, ele gravou um vídeo. A Polícia Federal investiga o assassinato. Rituais e tristeza no velório do líder indígena Paulo Paulino. Segundo a polícia, na última sexta, ele e outro índio, Laércio Guajajara, foram vítimas de uma emboscada feita por 5 homens armados. Laércio levou 2 tiros, mas conseguiu fugir. O ataque foi justamente contra os líderes do grupo Guardiões da Floresta, criado pelos próprios índios para proteger a reserva Araribóia onde vivem e por causa das ameaças constantes de madeireiros. As lideranças indígenas já vinham denunciando o risco. E a Secretaria Estadual de Direitos Humanos avisou ao governo federal há pouco mais de 2 meses sobre a possibilidade de haver conflitos na área e pediu providências. Mas, segundo o governo do Maranhão, não teve resposta. Este documento mostra que o ofício foi recebido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 23 de setembro. As ameaças aos índios na reserva Araribóia é tema de um documentário que está sendo produzido pelo cineasta maranhense Tassiano Brito. O Fantástico teve acesso ao material que ainda está inédito. Cheguemos tarde, né? O índio Paulo Paulino Guajajara foi ouvido pela equipe do documentário em setembro e já denunciava os riscos do trabalho dos guardiões na floresta. Estão fazendo aqui tudo pelo certo, aqui querendo proteger nossa terra, para deixar para o nosso filho. Né? Aí ele acha ruim, ele quer matar a gente. Tem muita gente que já me jurou de matar. E tem gente mais querendo me matar também, só porque eu sou guerreiro da terra, só por carne. Só por isso mesmo. O assassinato do líder indígena no Maranhão foi destaque na imprensa internacional da Europa e dos Estados Unidos. E agentes da Polícia Federal passaram amanhã na reserva indígena Araribóia, lá no interior do Maranhão. Eles estão atrás dos autores da emboscada que matou Paulo Paulino Guajajara. Paulino era líder dos Guardiões da Floresta, grupo criado pelos próprios índios para proteger a reserva. Laércio Guajajara, que na sexta-feira levou 2 tiros, mas conseguiu fugir, foi retirado da floresta e está sob proteção policial. Nessa entrevista, gravada por um grupo de documentaristas, Laércio conta que desde 2016, 5 índios foram assassinados na reserva. A gente já fez muitas denúncias, já alertou muito aí as autoridades, mas nada feito, né? Nesse último ataque, o líder Paulo Paulino Guajajara morreu na hora com um tiro no pescoço. De repente chegou 5 pessoas lá armadas, né? Já atirando em nós, já bateu aqui no meu braço, nas minhas costas. Quando eu olhei pro companheiro, ele já estava caído já. Um dos envolvidos no ataque, Márcio Greik, também morreu. Os outros fugiram e até agora não foram identificados. A suspeita é que os 2 índios foram vítimas de uma emboscada para eliminar os líderes do grupo Guardiões da Floresta, criado pelos próprios índios para proteger a reserva de madeireiros e poceiros. Em setembro, os guardiões capturaram 8 madeireiros dentro da terra indígena e entregaram à Polícia Federal. A Polícia Civil maranhense está dando apoio à Polícia Federal nas investigações. O governador Flávio Dino, do PCdoB, prometeu assinar ainda hoje um decreto que cria uma força-tarefa com órgãos de segurança do Estado para atuarem juntos com órgãos federais na proteção dos índios que vivem na reserva. Nós temos que criar os mecanismos jurídicos e legais para agir junto com o governo federal para preservar os territórios, preservar as vidas e preservar as florestas. O assassinato do líder indígena no Maranhão foi destaque na imprensa internacional. A versão online do Le Monde da França destacou que a tragédia ocorreu em uma das regiões mais afetadas pela extração ilegal de madeira. A versão em português do El País da Espanha ressaltou que o assassinato abalou a comunidade indígena. Nos Estados Unidos, o Washington Post também deu destaque ao que chamou de emboscada na Amazônia. Laércio Guajajara disse que, apesar do ataque, o trabalho dos Guardiões da Floresta vai continuar. Nós protegendo essa floresta inteira, estamos protegendo o mundo, os próprios invasores que estão matando nós. Nós estamos defendendo a vida dos filhos deles, dos netos deles, daqui mais 30 anos, 50 anos. Acho que eles não pensam isso. A Polícia Federal vai investigar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto durante um confronto com madeireiros no interior do Maranhão.
O ataque de ontem à noite foi contra 2 integrantes do grupo de agentes florestais indígenas Guardiões da Floresta, criado pelos índios para proteger a mata e denunciar o desmatamento na terra indígena Araribóia. A região fica no centro-oeste do Maranhão, dentro da Amazônia Legal, uma área equivalente a quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, onde vivem 5.000 indígenas de 2 etnias, os Auaguajás e os Guajajaras. Parte deles vive isolada, não tem contato com os não-índios. Os 2 líderes do grupo, Paulo Paulino Guajajara e Laércio Guajajara, estavam caçando próximos de um rio, quando foram cercados por 5 homens armados que chegaram atirando. Paulo Paulino Guajajara foi atingido por um tiro no pescoço e morreu no local. Laércio Guajajara foi atingido por um tiro no braço e outro nas costas, mas conseguiu fugir. Ele contou como tudo aconteceu aos agentes da FUNAI. As pessoas já chegaram atirando. Já chegaram atirando em nós, né? Tiraram, pegou no meu braço. Na hora que eu olhei pro lobo do outro lado, ele já estava no chão, já com a mão no pescoço assim já. Eu nem vi quando atiraram nele, foi tão rápido, muito tiro. Aí eu fugi. Não dei uns 10 quilômetros ainda ferido ainda, de lá do local, para chegar nas aldeias. Poceiros e madeireiros estão na lista da FUNAI, que aponta as principais ameaças ao território indígena Araribóia. A polícia diz que a suspeita é que madeireiros tenham armado uma emboscada para assassinar as lideranças do grupo Guardiões da Floresta. Reunimos aqui com a FUNAI lideranças indígenas para tomar todas as medidas de proteção. Um homem envolvido no ataque, identificado como Márcio Greik, também morreu no conflito. A polícia investiga as circunstâncias da morte. O Greenpeace e a Raivos, que financia organizações que têm trabalhos humanitários pelo mundo, divulgaram nota em conjunto repudiando a violência contra povos indígenas e se solidarizando com o povo guajajara. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse numa rede social que não vai poupar esforços para que os responsáveis pelo crime sejam levados à justiça. O secretário de Direitos Humanos do Maranhão, Francisco Gonçalves, já havia comunicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a ocorrência de conflitos na região, num ofício enviado no dia 23 de setembro, e solicitou medidas urgentes para proteger os indígenas. A polícia do Maranhão investiga a morte de mais um índio guajajara. Esse é o 4º assassinato em menos de 2 meses. A polícia militar identificou 5 suspeitos de participarem do assassinato de mais um índio guajajara. São 3 adolescentes e 2 homens que foram presos e levados para Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, onde estão concentradas as investigações. Eles são suspeitos do assassinato do índio Erisvan Guajajara, de 15 anos, e de outro jovem, José Roberto do Nascimento, de 23 anos, que não é índio. Os 2 foram assassinados com golpes de facão. O crime foi num bairro da periferia de Amarante do Maranhão, a 20 quilômetros da reserva indígena Araribóia. A polícia suspeita que os 2 haviam se envolvido com traficantes de drogas. Emocionada, a família do índio pede para que a morte não fique impune. Isso daí doeu dentro do meu coração. Mas Deus está vendo. Segundo a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que monitora a situação dos povos indígenas no estado, nos últimos 10 anos, 36 índios foram assassinados no Maranhão. Só do mês passado para cá, 4 índios da etnia Guajajara foram executados. Os Guajajaras vivem em terras constantemente ameaçadas pela presença de madeireiros, invasores e traficantes de drogas, já que muitas vezes as áreas indígenas são usadas para o plantio de maconha. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determinou que a Força Nacional de Segurança atue por 90 dias na reserva Terra Indígena Canabrava. A região fica a cerca de 200 quilômetros do lugar onde o adolescente Erisvan foi assassinado e onde 2 índios foram mortos a tiros no fim de semana passado. A FUNAI diz que está acompanhando o caso e se colocou à disposição para ajudar no que for possível. A Comissão de Direitos Humanos da OAB no Maranhão cobrou das autoridades uma fiscalização mais rigorosa nas reservas indígenas. Essa proteção precisa ser uma atuação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem uma responsabilidade com a ordem constitucional na proteção dos direitos dos povos indígenas. Laércio Guajajara, que na sexta-feira levou 2 tiros, mas conseguiu fugir, foi retirado da floresta e está sob proteção policial. Nessa entrevista, gravada por um grupo de documentaristas, Laércio conta que desde 2016, 5 índios foram assassinados na reserva. A gente já fez muitas denúncias já, né? Já alertou muito aí as autoridades, mas nada feito, né? Nesse último ataque, o líder Paulo Paulino Guajajara morreu na hora com um tiro no pescoço. De repente chegou 5 pessoas lá armadas, né? Já atirando em nós, já bateu aqui no meu braço, nas minhas costas.
Quando eu olhei para o companheiro, ele já estava caído já. Um dos envolvidos no ataque, Márcio Greik, também morreu. Os outros fugiram e até agora não foram identificados. A suspeita é que os 2 índios foram vítimas de uma emboscada para eliminar os líderes do grupo Guardiões da Floresta, criado pelos próprios índios para proteger a reserva de madeireiros e poceiros. Em setembro, os guardiões capturaram 8 madeireiros dentro da terra indígena e entregaram à Polícia Federal. A Polícia Civil maranhense está dando apoio à Polícia Federal nas investigações. O governador Flávio Dino, do PCdoB, prometeu assinar ainda hoje um decreto que cria uma força-tarefa com órgãos de segurança do Estado para atuarem juntos com órgãos federais na proteção dos índios que vivem na reserva. Nós temos que criar os mecanismos jurídicos e legais para agir junto com o governo federal para preservar os territórios, preservar as vidas e preservar as florestas. O assassinato do líder indígena no Maranhão foi destaque na imprensa internacional. A versão online do Le Monde da França destacou que a tragédia ocorreu em uma das regiões mais afetadas pela extração ilegal de madeira. A versão em português do El País da Espanha ressaltou que o assassinato abalou a comunidade indígena. Nos Estados Unidos, o Washington Post também deu destaque ao que chamou de emboscada na Amazônia. Laércio Guajajara disse que, apesar do ataque, o trabalho dos Guardiões da Floresta vai continuar. Nós protegendo essa floresta inteira, estamos protegendo o mundo, os próprios invasores que estão matando nós estamos defendendo a vida dos filhos deles, dos netos deles, daqui mais 30 anos, 50 anos. Acho que eles não pensam isso. Lideranças indígenas de todo o Maranhão protestaram em Imperatriz, cidade que concentra as investigações sobre o crime. Cobraram mais agilidade na apuração do caso. Hoje é o clima de tensão, de medo nas aldeias. O líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi assassinado na sexta-feira à noite, dentro da reserva Araribóia, uma das últimas áreas preservadas da floresta amazônica no Maranhão. O índio Laércio Guajajara levou 2 tiros, mas conseguiu fugir e se recupera bem. Segundo ele, 5 homens armados fizeram uma emboscada para matar os 2 líderes dos Guardiões da Floresta. Laércio falou com o documentarista Ticiano Brito, que está produzindo um filme sobre o grupo criado pelos índios para proteger a reserva. A gente já fez muitas denúncias já alertou muito aí as autoridades, mas nada feito, né? Segundo o Conselho Indigenista Missionário, dos 5 líderes indígenas assassinados nos últimos 3 anos no Maranhão, 2 faziam parte dos Guardiões da Floresta. Agora, a FUNAI informou que pediu ajuda da Força Nacional de Segurança para proteger os índios que vivem na reserva. O coordenador da FUNAI no Maranhão disse que já vinha alertando o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o risco de conflitos na área. A gente já vinha dando ciência há um bom tempo e infelizmente não foi atendido, seja por falta de contingente, seja por falta de verba, infelizmente, ou enfim, seja por não darem a devida importância. O governo do Maranhão anunciou a criação de uma força-tarefa para que as forças estaduais de segurança atuem em parceria com órgãos federais para proteger a reserva e os índios. Agentes da Polícia Federal passaram o dia dentro da mata à procura de pistas dos assassinos. A Polícia Federal no Maranhão concluiu o inquérito sobre a morte de um líder indígena. A versão da Polícia Federal discordou da versão dada pelos índios de que madeireiros teriam feito uma emboscada. De acordo com a PF, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto no confronto do dia 1º de novembro, e o índio Laércio Guajajara, que sobreviveu, danificaram 3 motos que estavam escondidas na mata e teriam furtado uma outra que pertencia a caçadores de animais silvestres que entraram na terra indígena sem autorização. Houve confronto quando os caçadores tentaram reaver a moto. Segundo a perícia, um dos caçadores, Márcio Greik Moreira Pereira, morreu atingido por um tiro disparado pelos próprios colegas. A PF indiciou os 4 sobreviventes, 2 caçadores por homicídio, porte ilegal de armas e caça ilegal. Um terceiro só não foi envolvido no homicídio, porque fugiu na hora do tiroteio. O índio Laércio Guajajara também foi indiciado por porte ilegal de arma, furto e dano por causa das motos. Em nota, o Conselho Indigenista Missionário repudiou a conclusão da Polícia Federal e exigiu uma investigação que considere as identidades e que acabe com a impunidade dos que matam e mandam matar os povos indígenas. Para defensores públicos, não se trata de um crime comum, e sim de índios tentando defender a terra deles. Eu entendo que a autoridade policial deixou de levar em consideração aquilo que seria principal num tipo de conflito como esse, que é o contexto envolvendo uma cultura indígena. A gente está falando de um conflito histórico na região que envolve indígenas e não indígenas, e aquilo ali é apenas mais um capítulo desse conflito. Hoje, uma comissão de parlamentares visitou a reserva indígena Araribóia. Ainda sem saber o resultado do inquérito, os índios disseram que vivem com medo. A gente tem muito medo, até crianças, até mulher estão com medo, né? Porque
a gente não tem como proteger.